Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Chegamos a mais um dia de aula. Hoje é a aula de microbiologia. Como falei, hoje vamos dar início ao nosso estudo sobre a virologia, que é o estudo dos vírus e suas patologias. Os vírus são os causadores de muitas doenças conhecidas como sarampo, febre amarela, dengue, HIV, influenza e também o coronavírus. Para darmos início ao estudo do vírus, nós temos que saber o que são os vírus. Vírus são seres acelulares, sem células, formados por uma cápsula de proteínas e gorduras. No seu material genético temos DNA e RNA. Os vírus são parasitas intracelular obrigatório. A replicação viral ocorre apenas a partir do próprio material genético. Os vírus se diferenciam dos demais seres pela ausência de uma organização celular, vendo que todas as células existe uma organização, desde o seu citoplasma ao núcleo. Já o vírus não possui essa organização. E eles não possuem um metabolismo próprio, precisam se parasitar de outro meio, né? E conjuga o seu material genético ao material genético do hospedeiro. Você parasita, né? Ele precisa de conjugar o seu material genético com o do seu hospedeiro. E existe também algumas características de um vírus específicos, os bacteriógrafos, que vocês vão entender daqui a pouco, vou falar especificamente dele. Vejam só, os vírus têm uma estrutura, né? Essa estrutura viral vem através do vírion, que é um ácido nucleico envolto de uma cobertura proteica, e eles possuem um vínculo de transmissão entre o hospedeiro e capsídeo e envelope. O que é um capsídeo? É uma camada externa de proteínas que envolve toda a partícula viral. Essa partícula que eu falo é localizada no interior do ácido nucleico, junto com o ácido nucleico, tá? E os envelopes, que são lipídios, proteínas e carboidratos. E também na sua estrutura pode ocorrer vírus que não são envelopados. Aqui vou mostrar só um exemplo de vocês entenderem como essas estruturas de capsídeos e envelope. Olha só, vejam só. Alguns vírus, nas suas estruturas, os vírus geralmente vão se apresentar dessa forma, tá? Com o envelope, que é aqui em volta, tá? Aqui vai ter os nucleocapsídeos, tá? Os glicoproteínas e os capsídeos, que envolve todas as estruturas dos nucleocapsídeos. As enzimas integrais, enzimas proteásicas. Deixa eu tirar isso aqui. Faltando. Pronto, faltando aqui. Já essa outra aqui, como exemplo, temos as proteínas de associação, que são elas o envelope, que é mais externo do que o capsídeo, tá? Alguns não vão ter esse aqui, os envelopes, tá? São os vírus não envelopados. Bom, na sua morfologia, os vírus, né? Eles são podem ser, né, helicoidais, que são capsídeos com formato de hélices, e os vírus poliíndricos, que são capsídeos formados por icosaédicos,
caindo aqui. E os vírus envelopados, que são os capsídeos cobertos por um envelope. E como falei, também existem os vírus complexos, que são os bacteriófagos, que são vírus que só parasitam bactérias. Aqui mais uma vez, só para vocês terem uma demonstração de como são esses formatos morfológicos, vejam. E, vírus com formato de hélices, tá vendo? Isso aqui, ó. Aqui são os bacteriófagos. Os demais, tá bem? Como é que ocorre a multiplicação de vírus bacteriófagos? O ciclo acontece de forma lítica, que termina com a morte da célula hospedeira, ou o ciclo lisogênico, que a célula permanece viva. Tá só mais uma demonstração aqui para vocês entenderem melhor. Vejam só. Aqui temos a bactéria. Tá? Uma demonstração da bactéria e o vírus. O que acontece? A bactéria tem a parede bacteriana e o cromossomo bacteriano. O vírus, com seu capsídeo e o DNA, tem aqui, ó, formação a capsídeo, que é a cabeça, a barriguinha, todas as partes do vírus. O que acontece? Ocorre a primeira etapa de infecção bacteriana, é a dissolução. O fago, que podemos chamar de fago também, adere à célula hospedeira. Quando ela adere, aqui, ó, a célula hospedeira, certo? O núcleo da cauda. Aí ocorre a penetração, parte do fago penetrado na célula hospedeira injeta seu DNA, certo? Quando injeta seu DNA, ocorre a biossíntese, que o DNA do fago conduz à síntese de componentes virais para células hospedeiras, certo? Ela já começou uma replicação, né, na biossíntese. E a maturação dos componentes virais que são montados, aqui já são montados, né? E que pode ocorrer a liberação ou não. A célula hospedeira sofre essa liberação, dando origem a novos vírus. Como falei, que esse ciclo, né, da multiplicação dos vírus bacteriófagos, ela pode terminar com a morte da célula hospedeira ou ela permanece viva. No caso aqui, se ela rompeu, se ela foi destruída, né? Diante desse estudo do conceito do que é o vírus, na sua morfologia, de formação de toda a parte estrutural de um vírus, sabemos que elas são causadores de várias infecções virais. Vou dar exemplo de algumas para vocês fazerem uma atividade, se aprofundar mais em uma atividade de pesquisa. Uma das infecções é o sarampo, que é uma doença viral infecciosa aguda, potencialmente grave e extremamente contagiosa, que apresenta sinais e sintomas como febre alta, com a febre acima de 38,5, exantema, que são lesões de pele generalizado, tosse, coriza, conjuntivite e manchas de Koch, que são aqueles sapinhos.
A incubação da doença sarampo são de 10 dias, variando de 7 a 18 dias. O tratamento, à base de vitamina A em todas as crianças acometidas, deve-se haver uma hidratação e suporte nutricional e controle da febre. O vírus do sarampo é pertencente ao gênero Morbillivirus, da família Paramyxoviridae. E temos também as infecções virais causadoras da febre amarela, que é uma doença febril aguda, imunoprevenível. Só lembrando que existe também a vacina contra o sarampo, que também é usado pelo programa PNI como prevenção da doença. E a febre amarela, que são doenças infecciosas, febril aguda, que também é imunoprevenível, que se desenvolve de 2 ciclos, urbano e silvestre. Os sinais e sintomas da febre amarela são febre, calafrios, cefaleia, lombalgia, mialgia, náuseas, vômitos, diarreias, insuficiência hepática renal, icterícia, oligúria ou anúria. Oligúria é pouca urina e anúria é nenhuma urina, ou seja, ausência de urina. Como também pode haver sangramentos, sintomas neurológicos e que pode levar até a morte. O período de incubação da febre amarela varia de 3 a 6 dias, podendo se estender até 15 dias. O tratamento para as pessoas sintomáticas é a hospitalização, repouso e hidratação. E em alguns casos, em casos de ocorrer hemorragias, sangramentos, pode ser feito como tratamento à transfusão sanguínea. Os vírus da febre amarela são arbovírus, protótipo do gênero Flavivírus, da família Flaviviridae, e também temos outras infecções virais causadas por a hepatite B, que é uma doença causada por vírus hepatotróficos, que podem cursar de forma assintomática ou sintomática, vai depender da imunidade de cada paciente. Os sinais vitais são mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, que é a fraqueza muscular, artralgia, dores nas articulações, náuseas, vômitos, desconfortos hepáticos e hepatomegalia e icterícia. A hepatomegalia é o aumento do fígado e a icterícia é aquele amarelão, principalmente no globo ocular. A incubação da doença, da hepatite B, varia de 30 a 80 dias, 180 dias. Em média, 60 a 90 dias. O tratamento para as pessoas sintomáticas é o repouso relativo, dieta pobre em gordura e rica em carboidrato, e suspensão do uso de bebidas alcoólicas. O vírus da hepatite B é um vírus DNA da família Hepatinaviridai. Como também falei, existem vacinas de prevenção, né? A hepatite B, que já é feita logo no primeiro dia de vida do recém-nascido. Outra infecção viral é a hepatite C. É uma doença viral com infecções assintomáticas ou sintomáticas e tem até as formas fulminantes. Os sinais e sintomas comuns da hepatite C é o mal-estar, cefaleia, febre baixa, anorexia, astenia, artralgias, náuseas, vômitos, desconforto hepático, a icterícia, a hepatomegalia, a aversão alimentar e alterações na cor da urina e fezes. E também pode ocorrer a hepatoesplenomegalia, que é o fígado e baços aumentados. A incubação da hepatite C é de 15 a 150 dias, uma média de 50 dias. O tratamento é sintomático, parassintomático,
repouso relativo, dieta pobre em gordura e rica em carboidratos e suspensão de uso de bebidas alcoólicas. São o mesmo tratamento para hepatite C e B. E como já falei, também existe já a vacina preventiva, né? A hepatite C. Aí temos as infecções virais causadoras do HIV, um problema de saúde pública. Os pacientes evoluem para uma grave disfunção do sistema imunológico. Sinais e sintomas do HIV geralmente são quadro gripal, febre, sintomas virais, perda de peso, candidíase oral, letargia, diarreia, febre, astenia, problemas renais, doenças oportunistas, tumores, alterações neurológicas. A incubação é de 1 a 3 meses, na fase aguda, 10 anos é a fase de latência. O tratamento é a base de coquetel de antirretrovirais. O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, a imunodeficiência humana adquirida, né? Ele pode ser HIV1 e HIV2. São retrovírus da família Lentiviridae. A prevenção ainda continua pelo uso de preservativos, cuidados com materiais cortantes, né? O uso compartilhado de seringas, cortadores de unha, alicates, entre outros. Infecções virais também que causam dengue, que são doenças febril aguda de amplo aspecto clínicos, que apresentam sinais e sintomas como febre alta, cefaleia, astenia, mialgia, dor retroorbitária, que é dor por trás dos olhos, e exantema, que são lesões corporais, e ainda apresenta o caso anorexial, que é a falta de apetite, náuseas, vômitos e diarreias, os sinais de gravidades. A incubação da doença é de 5 a 6 dias, podendo variar entre 4 e 10 dias. O tratamento é a hidratação ao paciente, hospitalização dos quadros graves, medicamentos para as pessoas sintomáticas baseada em balanço hidroeletrolítico e transfusão nas perdas sanguíneas. São bem características com os sinais e sintomas da febre amarela, né? O vírus da dengue, ele é um vírus RNA arbovírus do gênero Flavivírus, pertencente à família também de Flaviviridae. Outra doença causada também por vírus são a influenza, né, que são a infecção viral aguda do sistema respiratório de evolução autolimitada. Os sinais e sintomas são febre, tosse seca, dor na garganta, mialgia, dores musculares, cefaleias, prostração, coriza e obstrução nasal. Pode ser desenvolvido também a síndrome respiratória aguda grave. A incubação é de 1 a 4 dias. O tratamento é a base de antivirais para as pessoas sintomáticas. O vírus da influenza pertence à família Orthomyxiviridae, possui um RNA de hélice única e se subdivide em 3 tipos distintos, A, B e C. Bom, esse foi um demonstrativo de algumas doenças, uma expansão de algumas doenças causadas por vírus. Existem muitas outras, mas essas são as bem mais comuns. Vou passar uma atividade, fica aí uma atividade para vocês. Vou mandar também outra videoaula falando sobre o coronavírus. Como estamos passando por esse período de pandemia, vamos focar em um vírus bem mais detalhado para vocês focarem mais
e aprenderem com esse estudo todos os conceitos de vírus, a morfologia, as formas de transmissão, tá certo? Segue duas atividades hoje, uma para esse estudo dessa primeira videoaula e posteriormente eu vou mandar a do segundo vídeo, tá certo? Bons estudos, até daqui a pouco.